Opa, vamos lá, galera, mais um aí. Então é o seguinte, vou estar explicando para vocês de maneira mais sucinta essa parte de ângulos e as suas operações, tá? Eu achei que o livro deu uma explicação muito rasa e tem pouco exercício para vocês. Então vou passar um pouquinho mais para vocês e vou estar tentando aqui fazer pelo menos um exemplo de cada com vocês, tá certo? Então olha lá, tá? Denominamos por ângulo a abertura formada por duas semirretas que possuem a mesma origem. A gente já viu isso daí na última aula, né? A origem é o vértice O. Passa pelo ponto P. Tá? Então por que é semirreta? O que é uma semirreta? É quase uma reta. Tem início e não tem fim. Ela segue para uma direção só. A mesma coisa, a semirreta O, Q. Beleza? Então eu tenho aqui um ângulo na região interna e tenho um ângulo na região externa. Como eu não marquei, não coloquei o arco, eu posso estar considerando os dois aqui, tá? Mas o objetivo aqui não é esse. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Unidade usual de ângulo é o grau, representado por essa bolinha em cima aí, tá? Exemplos: 25 graus, 32 graus. Essa bolinha que fica no índice, né? Um pouquinho mais acima, à direita do número, certo? Não confunde com o ordinal, tá, pessoal? O ordinal tem um tracinho embaixo. Tá? É muito comum o pessoal colocar um traço embaixo e confundir com grau, hein? Cuidado, hein? Tá bom? 32 graus, 120 graus, 90 graus, tá certo? O grau possui dois submúltiplos. O que é submúltiplo? Tá abaixo, abaixo, tá? Dos múltiplos. O que acontece? Eu tenho o grau como unidade de medida. Se eu quero marcar uma medida que está abaixo do grau, eu uso os submúltiplos. Funciona da mesma maneira dos metros, centímetros, decímetros, milímetros. O decímetro, centímetro e milímetro são os submúltiplos do metro. Então, quando eu quero marcar alguma coisa que está abaixo do metro, eu uso os submúltiplos. Quando eu quero marcar alguma coisa que está muito acima do metro, eu uso os múltiplos. Você não vai medir a distância daqui até São Paulo em metros. Você não vai medir o tamanho do seu pé em metros. Você vai usar os submúltiplos. Tá bom? Funciona da mesma maneira. Então, olha lá. O minuto, ele é representado por um tracinho. O segundo, representado por dois tracinhos. Olha lá. 32 minutos, um tracinho. 81 minutos. 15 segundos, dois tracinhos. 45 segundos, mais dois tracinhos. Tá certo? Isso daqui, pessoal, é igualzinho ao horário. Quando você lê as horas, você tem hora, minuto e segundo. Tá? Os submúltiplos da hora são os minutos e os segundos. É igualzinho, tá? Mesma coisa. O grau, ele fica como se fossem as horas, os minutos idênticos aos minutos, segundos idênticos aos segundos. Tá bom? O problema quando a gente fala de operações com os ângulos é justamente esse daqui. Porque nem sempre numa divisão de graus você tem um número inteiro. Nem sempre numa multiplicação de minutos você vai ter um número que é permitido você colocar em minutos. Tá? A gente vai ver uns exemplos aí para frente. Então, olha só. Temos um grau correspondente a 60 minutos. Mesma coisa da hora, hein? E um minuto correspondente a 60 segundos. Mesma coisa da hora. Tá bom? Exemplos. Olha as transformações. 2 graus equivalem a 2 horas, hein? Se eu fosse transformar 2 horas em minutos,
cada hora tem 60 minutos. Se são duas vezes 60, 120 minutos. 12 minutos. Eu quero transformar para segundos. O que você faz? A cada 1 minuto você não tem 60 segundos? Não são 12 minutos? Então 12 vezes 60, 720 segundos. Tá certo? A transformação, tá? Quando eu, vamos dizer assim, eu desço a escala de grau para minuto, de minuto para segundo, você está sempre multiplicando. Tá? Quando eu estou descendo a escala, a gente tem que multiplicar. Quando eu vou fazer o caminho inverso, é a operação inversa. Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, quando eu subo a escala, eu quero passar de segundo para minuto, eu tenho que fazer o caminho inverso. É você pegar e dividir por 60. Por quê? 3.600 segundos. Eu tenho quantos minutos? Eu quero saber quantas vezes o número 60 ele está inserido aqui dentro. Quando você divide, você está fazendo isso. Você descobre quantos inteiros você tem nessa divisão. No caso aqui eu tenho 60 minutos. Então, 3.600 segundos. Se eu quero passar para minuto, eu divido por 60. Eu tenho 60 minutos. 90.000 segundos. Eu vou passar para graus. Repara, eu estou pulando duas escalas. A escala acima dos segundos são os minutos. Acima dos minutos vem os graus. Eu estou pulando duas escalas. Então eu tenho que dividir quantas vezes? 2 vezes. Então, 90.000 dividido por 60, 1.500. Subi uma escala, minuto. De minuto para grau tem que dividir de novo. Vou subir outra escala. 25 graus. Beleza? Ó, olha a tabelinha. Quando eu ando para a direita, eu multiplico. Quando eu ando para a esquerda, eu divido. Operação inversa. Beleza? Adição. O grande problema aqui, a grande questão quando você adiciona, quando você subtrai ângulos, vamos dizer assim, são os ângulos quebrados. São os ângulos que não são inteiros, quando tem minutos e segundos. Por quê? Exemplo básico. Olha aqui, ó. Eu vou somar 6 graus, 25 minutos e 36 segundos com 4 graus, 40 minutos e 30 segundos. A soma, o princípio básico é muito simples. Por quê? Olha aqui. Você vai armar de maneira normal. Você tem que alinhar segundos com segundos, minutos com minutos e graus com graus. Imagina o caso, se eu não tivesse, por exemplo, minutos em cima. Você ia deixar um buraco, ia ficar um vão aqui. De graus você ia pular para segundos. Tá? E você ia somar normalmente. A questão é, quando eu somo 36 mais 30, eu tenho 66 segundos. 25 mais 40, eu tenho 65 minutos. 6 graus mais 4 graus, eu tenho 10 graus. Por acaso, quando você pergunta as horas para alguém, você já ouviu alguém virar e falar para você: são 10 horas, 65 minutos e 66 segundos? Ninguém fala assim para você. Por quê? A escala normal, o comum, dos segundos, por exemplo, o máximo que ele vai é até 59. Por quê? Se bater os 60, eu já estou somando 1 minuto inteiro. Quando passa dos 59 segundos, ele zera a partir dos segundos e soma mais 1 minuto. A mesma coisa com os minutos. Se por acaso os minutos eu chegar no 59, bati o 60, eu zero a partir dos minutos e somo mais 1 grau. E é o que está acontecendo aqui. Tá? Quando eu somo dois ângulos, tá, de maneira aleatória, e o caso de eu encontrar a parte dos segundos maior do que 60, a parte dos minutos maior do que 60, eu tenho que fazer essa conversão.
eu não posso deixar, tá, o ângulo passar os minutos e os segundos da casa dos 60, tá certo? A gente tem que fazer essa conversão. Como que é feita essa conversão? Do jeito que eu falei. Se eu passei os 60, você vai descontar esses 60 segundos. Por quê? A cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Você soma mais um aqui, tá? Você vai tirar esses 60 e vai sobrar 6 segundos aqui. Passa para cá. Você vai tirar esses 60. Eu não somei mais um? Se eu tinha 65, passou a ser 66. Tirou 60, ficou só o 6. Esse 60 vem para cá somando mais um. Então, para resumir, somei mais um aqui, somei mais um aqui. 11 graus, sobrou 5, perdão, 6. E aqui vai sobrar quanto? 6 também. Onde está o resumo disso daqui? Logo abaixo. O resultado da soma é 10 graus, 65 minutos, 66 segundos. Porém, podemos apresentar o resultado de outra forma. Acompanhe a demonstração. No ângulo de medida, temos que, olha a conversão, pessoal. Olha aqui, ó. 60 minutos mais 5 minutos. O 60 corresponde a um grau inteiro, então você tem que converter. Isso daqui é obrigatório, tá? O que sobrar, sobrou. 5 minutos sobrou. Tá? Olha aqui, ó, 66 segundos, a mesma coisa. É 1 minuto inteiro mais 6 segundos. Tá certo? Você sempre vai passar um inteiro para a esquerda. Vai ter caso também de pegar e somar mais 2. Imagina que esse cara aqui fosse 186. 180 são 3 minutos. Então você vai passar 3 inteiros para cá. E vai anotar, vai deixar, no caso, o que sobrou, o resto. Ó, ele tirou no caso aqui 60, sobrou 6. Tirou 60, sobrou 6. Por que sobrou 6? Lembra que a gente tirou um daqui e somou mais um aqui. Era 5, mais um, 6. Beleza? Subtração funciona de maneira inversa. Tá? A subtração a gente tem que mexer antes. Então, ó, dados os ângulos. Exemplo. Minuendo, subtraindo. Lembra, o de cima ele tem que ser sempre maior que o de baixo. Para a gente poder retirar. A gente tem que ter alguma coisa para poder tirar. Tá? 32, eu consigo tirar 40? Não dá, é impossível. Então, o que eu vou ter que fazer nesse caso aqui? Eu vou ter que pegar um emprestado do cara que está na frente. Tá bom? Vou tentar fazer um aqui. Vai ser bem de maneira rústica mesmo isso daqui, tá, pessoal? Porque eu não tenho caneta. Eu vou tentar estar escrevendo isso daqui no mouse. É meio complicado. Então, 16 graus e 32 minutos. 16 e 32 segundos. Eu falei minutos, né? Tá horrível essa ponta aqui. Acho que essa daqui vai ficar melhor. E 18 graus e 40 segundos. Só tô falando tudo errado. 18 minutos, perdão, pessoal. E 40 segundos. Tá bom? Tentar melhorar isso daqui para um vídeo próximo. Vou até esquecer aqui a parte do grau. Vamos por partes, beleza? Então é o seguinte. 32 ele não tira o 40. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um emprestado. Só que eu pego emprestado da onde? Da escala que está acima desse cara aqui. Quem é que está acima de segundo? Minuto. Eu tenho que tirar 1 minuto do 16. Tá? Se eu tirei 1, vai ficar quanto aqui? Vai ficar 15, né? Tirei 1 daqui. Só que quando eu pego 1 minuto emprestado, ele está mudando de casa. Ele muda a escala dele. Então, 1 minuto, quando ele passa para a casa dos segundos, ele vai vir somando, tá? Mais 60 segundos.
Então, se eu tinha 32, passou a ser agora 92, tá? Então, de novo, por que que ficou 92? Você pegou 60 segundos emprestado daqui. Você tirou esse 16, peguei 1 minuto daqui, só que quando ele muda de escala, eu tenho que converter. Tá certo? 1 minuto são 60 segundos. E olha como é que vai dar para a gente subtrair agora. 92 menos 40, 52 segundos. Isso aqui tá horrível, mas eu acho que tá dando para vocês entenderem. Vocês devem estar dando um monte de risada aí, tá? Para eu continuar aqui dividindo, vamos lá. 54 e 27. 54 graus e 27 graus. Tá, vamos acertar aqui esse símbolo aqui. Beleza? Liga não. Então, o 15, ele é menor do que o 18. Mesmíssima coisa. Vou pegar 1 daqui, era 54, vai passar a ser quanto agora? 53, tá? Peguei 1 grau. Se eu tirei 1 grau, ele está mudando de escala, ele mudou a casa, eu tenho que converter. Então, 1 grau na casa dos minutos passou a ser 60 minutos. Então, eu tenho que somar 60 minutos com esses 15 que eu tenho aqui. Quanto que é 60 mais 15? Ó, deu até para eu me virar aqui, ó. 60 mais 15, 75. Agora dá para a gente subtrair normal. Beleza? Tá certo, pessoal? 53 vai dar para subtrair o 27 também. Vou apagar essa coisa horrível que está aqui. Ó, graças a Deus vou apagar. Vamos lá. E o resultado está aqui, ó. Tem o passo a passo para vocês virem acompanhando. Beleza, pessoal? Olha aqui as conversões, ó. Era 32, passou a ser 92, ficou 15, ó. Era 54, passou a ser 53, passou aqui a ser quanto aqui, ó? 75, tá bom? Beleza, pessoal? Eu acho que vocês já estão entendendo aí porque que eu fiz questão de fazer esse vídeo aí mais explicado para vocês, mais detalhado, né? Porque não é tão simples para a gente chegar e ficar conversando assim pelo WhatsApp, tá certo? Exercícios, ó. Essa folhinha vai estar indo para vocês aí com essa bateria de exercícios aí para a gente estar trabalhando e praticando essa questão de ângulo, beleza? Olha o transferidor aí bonitinho para vocês, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. A imagem não tá das melhores não, mas eu acho que dá para vocês acompanharem, tá? Ou de qualquer jeito o arquivo vai estar indo para vocês. O que que eu quero aqui? Eu quero que você escreva em graus as medidas desses ângulos aqui. É como se você estivesse usando o transferidor para medir, tá certo? Então, repara, o transferidor já está alinhado no vértice. O zero já está alinhado no teu ângulo OA. Então, agora é só você ver onde está batendo a abertura. 0, 10, 20, 30. Então, o ângulo AOB, ele está onde? No 30. Então, o ângulo AOB, 30 graus. Beleza? 30 graus. Tá certo? AOC. Aonde é que está batendo o AOC? Tá? Só vou fazer um aqui para vocês terem oportunidade de praticar também. Beleza? Escreva simbolicamente. O que é simbolicamente? Através de símbolos. Então, como é que eu escrevo 30 graus? Com um símbolo matemático. 30 bolinha. Como é que eu escrevo 10 graus e 25 minutos? 10 graus e 25 minutos. Um tracinho só. Tá bom? Tá certo, pessoal? Vamos lá. Responda. 1 grau é igual a quantos minutos? Pensa em hora, pessoal. 1 hora são quantos minutos?
1 minuto é igual a quantos segundos? E 1 grau é igual a quantos segundos? Repara, 1 grau pensa em hora. Então, 1 hora tem quantos segundos? Se vocês lerem essa parte aqui de cima, a gente já vai estar respondendo essa parte aqui de baixo. Tá certo? Não esquenta a cabeça não, que tá tudo explicadinho aí direitinho para vocês. Vamos lá. Transformação. Eu quero que você transforme 1 grau em minutos. 1 grau, 1 hora, são 60 segundos. Só isso, hein? 2 graus, são quantos segundos? 120 segundos. É 2 vezes 60. 3 graus, 3 vezes 60, que dá 180 minutos. Tá bom, pessoal? Vamos completar isso daí. Minuto para segundo é a mesma coisa. Olha 5, ó. Transforma em minutos observando o exemplo resolvido. Tá certo? A gente tem um ângulo quebrado aqui. Eu quero isso tudo aqui para minuto. Tá? Então são 2 horas e 17 minutos. Se eu fosse converter isso tudo para minuto, não são 2 horas inteiras? 2 vezes 60. Mais aqueles 17 que eu já tinha lá. Então 2 vezes 60, 120. Mais 17, 137. Tá aqui, tá? Uma bateria de exercícios aí para você resolver. Tá certo? Transformação agora ao contrário. O que eu falei para vocês o contrário? Vou voltar lá em cima para mostrar para vocês de novo. Olha aqui, ó, tabela de conversões. Quando eu estou voltando a escala, eu estou subindo, eu tenho que dividir por 60. Tá certo? Então desce aqui de novo. Vamos lá. Cadê? Aqui. Minuto para grau. Eu estou subindo uma casinha. Então eu tenho que fazer 180, que é o que ele me deu. Eu vou dividir por 60. Estou subindo a escala. Quanto que dá 180 dividido por 60? 3. 3 graus. É isso. Tá, pessoal? Não tem mistério. Isso daqui é prática. Tem que fazer o exercício. Tá certo? Questão 7. Essa daqui pode ser um pouquinho mais complicada, mas também não é nada demais não. Transforme em graus e minutos. Então, repara. Vai ficar mais de uma unidade. Tá? Por quê? Não são ângulos inteiros, vamos dizer assim. A gente tem que fazer aquela conversão que a gente está trabalhando aí o tempo todo. Tá? 75 minutos correspondem a 1 grau e 15 minutos. O que eu faço para converter de minuto para grau? Eu tenho que dividir. Então, vamos à divisão. 75 graus. Eu vou dividir por 60. 75 dividido por 60 dá 1 inteiro. Olha o quociente aí, ó. 1 grau inteiro. Tá? 1 vezes 60. Sobrou quanto aqui? 15. Eu vou continuar dividindo? Não. Esse cara aqui é o que sobrou. Tá? Então eu tenho 1 grau e 15 minutos. Olha lá. 1 grau e 15 minutos. Então basicamente você vai fazer o quê? Você vai dividir e vai anotar o quociente e o resto. Tá bom? Vamos lá, um monte de exercício aí pra gente praticar. Transformação de minuto em segundo, mesmíssima coisa, tá? Eu tô te dando os números em segundos. Você vai dividir por 60, vai anotar o quociente e o resto também. Tá bom? Mesma coisa. Vamos lá, 9. Aqui eu só quero que você converta, né? O número que está passando da escala. O que está passando da escala? A escala aqui de minutos ela só pode aparecer até os 59. Bateu 60 já está contando 1 grau inteiro. Então se são 60 minutos, 1 grau inteiro, ele tem que ir para a casa dos graus. Vai somar mais 1.
Tá bom? É isso que eu quero aqui. Não tem nem que fazer conta, tá? Dá para fazer de cabeça. Essa daqui que é o mais clássico, tá? Isso daqui vai aparecer bastante para vocês. Então, ó, escreva as medidas de uma forma mais simples. O que eu quero com isso? Eu quero que você converta esses submúltiplos que estão passando do 59. Não pode passar do 59. 59, 60 já tem que somar mais um inteiro. A gente vai anotar o resultado, vai pegar esse um inteiro, vai passar para esquerda somando mais um. Professor, não entendi nada. Vamos lá. Deixa eu zerar isso aqui. Então a gente tem aqui 39 graus e 75 minutos. Quem é que está errado ali? Os minutos. Tá? Então, dá para fazer de cabeça. 75 minutos. Dividido por 60. Um inteiro. Sobrou quanto? 15. Esse um inteiro é o que você vai somar com o 39, que já estava aqui. Um inteiro. Então, se era 39, você somou com o inteiro, passou a ser quanto agora? 40. E aqueles 15 que estão lá? Esse 15 aqui está sobrando. Tá bom? Vai continuar sobrando. Então agora você, vamos dizer assim, você acertou o número. Não pode ter nenhum número aqui acima de 59. Tá certo? Deixa eu zerar. Vamos lá, voltar para cá para a gente continuar. Tá bom? Tem que praticar, vamos fazer esses exercícios aí. Tá? Operação, adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? É só a gente seguir os procedimentos anteriores. Tá bom? A adição e subtração eu expliquei para vocês aqui. Tá? Adição detalhada, subtração está detalhada, tá? A multiplicação é uma derivada da adição, tá bom? Cadê? Deixa eu chegar lá. Multiplicação, ó, tem exemplo resolvido aqui. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 17, 34. Você tem que multiplicar minutos, anota os minutos, os graus, anota os graus. A questão aqui é só você observar os submúltiplos. Se você por acaso tiver algum submúltiplo passando dos 59, você vai ter que fazer essa conversão que a gente está trabalhando nesses exercícios aqui anteriores. É por isso que vocês têm um monte de exercício para poder praticar isso daí. Tá certo? Cadê? Aí a multiplicação aí para vocês. Tá bom? A divisão. A questão de divisão que eu tenho que chamar a atenção de vocês, que é a única operação que a gente faz da esquerda para a direita. Tá? Então, nesse caso aqui, você vai dividir primeiro 36. É de maneira individual. Você faz primeiro o grau, depois o minuto, depois os segundos. Tá? O único problema aqui é quando você tem um resto diferente de zero. Não é o caso aqui da primeira. Repara, 36 dividido por 3, 12. 12 graus. 30 minutos dividido por 3, 10. 10 minutos, ó. Tá? Resto zero. Brasil. Beleza. Olha o número 2. Já deu um probleminha aqui. 39 dividido por 4 dá 9. Quanto que é 9 vezes 4? 36. Sobraram 3 aqui. Sobraram 3 graus. Então, ó, 39 graus dividido por 4. Isso aqui tá uma beleza, hein? 20 minutos. Tá? Faz bem espaçado mesmo. Vocês já vão ver o porquê. 9 vezes 4 dá 36. Sobrou, nossa, 3 graus aqui. Não pode ter resto. O grau
o 3 graus ele é menor do que o 4. O que eu faço quando eu tenho resto? Eu tenho que descer a escala dele. Vou descer essa escala aqui. 3 graus correspondem a quantos minutos? Quanto que é 3 vezes 60? 180 minutos. Tá bom? Então esse cara aqui você vai diminuir a escala dele. Tá? E você vai somar se por acaso você tiver alguém da mesma escala. No caso a gente tem esse 20 aqui. Quanto que é 20 mais 180? 200. Agora você passou a ter 200 minutos para poder estar dividindo com 4. Tá certo? Então 200 dividido por 4, 50 minutos, resto zero. Beleza? Olha lá. Tá bom? Então a questão é essa daqui. Quando você não tem o número inteiro, você vai acabar tendo esse trabalhinho aqui. O exemplo aqui, ó. Olha o 55 dividido por 2. 55 é ímpar, né? Não dá para dividir, então vai ter um resto diferente aí. Tá bom? Você vai ter que fazer essa conversão. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é só. Vou aguardar aí vocês o exercício e mais tarde eu vou lançar uma resolução. Falou? Um abraço.